Amados, sem hipocrisia, você realmente gostaria de prosperar, ter uma situação financeira melhor, de abençoar sua família, as pessoas que você ama, a obra de Deus e realizações. É tanto ataques a essas coisas que a gente fica pensando quanta hipocrisia. Mas Deus é tão bom e o Senhor tem coisas boas para você. Você quer saber o que aconteceu e por que você pode crer que Deus vai prosperar seu caminho? Então fica comigo, eu vou te contar. Olha o que a Bíblia diz, é chocante. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Uau! O apóstolo Paulo está fazendo uma declaração poderosíssima aqui em 2 Coríntios. Ele está dizendo que Jesus, sendo rico, se fez pobre por nós, para que nós, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Lá na cruz aconteceu uma troca. Ele trocou de lugar comigo e com você. E tudo que era dele, ele nos entregou por amor. E tudo de ruim que era nosso, ele levou sobre ele. E isso inclui a pobreza. É verdade. A vida miserável, a escassez, a porta fechada e todas as outras maldições. Sabia que a maldição da lei eram muitas maldições, mas ela se resumia basicamente na maldição da morte, da miséria e da enfermidade, com todas as suas constelações de depressão, opressão da mente, da alma, do físico, de tudo. Deus trocou de lugar, e isso é maravilhoso. Imagine alguém multimilionário trocar de lugar, trocar de conta bancária com você. Foi o que aconteceu. A Bíblia fala que ele foi humilhado, ele foi cuspido e despido. Diz que os soldados romanos até mesmo dividiram as suas roupas e lançaram sorte sobre as suas vestes, certamente porque não era ruim. Não é. É preciso lembrar que aquele que alimentou mais de 5.000 homens, que deu aos pescadores tantos peixes, que as redes se rompiam, um barco que quase afundou, porque estava carregado de peixe, aquele que colocou ouro, diamante e rubis dentro da terra, ele assumiu a sua posição de pobreza e a minha lá na cruz, apenas para que você e eu possamos assumir a posição dele de riqueza, de abundância e de prosperidade. Eu não sou pregador da teologia da prosperidade, nem creio nisso. Isso é uma bobagem. Eu creio no Evangelho, que tem uma prosperidade completa, que é muito mais do que dinheiro. Porque não adianta ter dinheiro para comprar cama cara e não ter sono, comprar comida boa e não ter fome, fazer festa e não ter alegria. Não é. De que adianta ter dinheiro para viajar, mas não ter paz no coração? Não. A prosperidade de Deus é abundantemente maior. Não prende o nosso coração na miséria, na avareza ou no dinheiro, mas nos abençoa. E o mais importante, nos capacita a abençoar pessoas que nós amamos. Então o fato é que aconteceu uma troca divina lá no Calvário. Nosso pecado foi trocado pela sua justiça, sua santidade, a sua retidão, e a nossa pobreza foi trocada pela sua riqueza, a nossa escassez foi trocada pela sua completa provisão. Você pode dizer amém por isso. Você pode dizer glória a Deus. Você sabe, Jesus é a razão pela qual você pode ser cabeça, e não cauda, como diz a Bíblia. É a razão pela qual você pode estar por cima e não por baixo. Você pode ser aquele que empresta e não o que tem que ficar tomando emprestado. Chega desse tempo na sua vida, não se condene, tudo bem.
Talvez você tenha passado por esse tempo necessitado de pedir emprestado, mas chegou a hora de você emprestar, não de tomar emprestado. É por ele que você pode ser abençoado para ser uma bênção. Declare isso. Eu sou abençoado por Jesus para ser uma bênção. Escreve aí nos comentários. Eu sou abençoado. Vamos escrever assim. Eu sou abençoado para abençoar. Isso que ele falou para Abraão. Se tu uma bênção, emprestar é uma promessa. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 28, verso 12 e 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, diga amém. É fato, o Deus da graça sempre vai prover. Pois quando Jesus gritou lá na cruz, está consumado, o muro do pecado que nos separava de Deus e por isso nos prendia na miséria, na pobreza, na doença e na opressão, se quebrou e Deus liberou o seu fluxo do oceano, da sua graça, do seu suprimento sobre nós. Ele abriu as janelas dos céus e derramou sobre nós bênçãos, sem medida recalcada, sacudida transbordante. A Bíblia está cheia de promessas, e essa graça continua fluindo para mim e para você, ainda hoje nos fornecendo tudo o que nós precisamos nessa vida, nos cobrindo de bênçãos dia após dia, a essência da graça de Deus, a sua essência, seu âmago, é a provisão e o suprimento. Isso é inerente à graça, ver e suprir tudo, não só dinheiro, tudo que nós precisamos. Então, quando você está ciente do seu suprimento, do suprimento divino e não das exigências do mundo, aí sim você está debaixo da graça, aí você tem fé e você vai ver esse milagre começar a acontecer. É dessa maneira que você verá a sua provisão abundante para cada necessidade, para cada situação da sua vida. Aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 19, tem uma declaração linda que diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Cada uma, irmãos, ou seja, todas elas. Olha o que diz o Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Que lindo isso! Então, se você está, talvez está tendo problemas para lidar com a sua vida financeira, suprimento da sua casa ou encontrar um emprego, além de confiar essa necessidade, esse emprego a Deus, pensa no Senhor, incitando os talentos e as habilidades latentes que Ele já colocou dentro de você. E agora, Ele vai despertar esses talentos. E à medida que você refinar esses dons que Ele te deu, tá aí, talvez você nem saiba. A palavra de Deus declara que seus talentos abrirão portas de oportunidades no devido tempo e vai te levar a santas e grandes conexões. Lugar certo na hora certa com as pessoas. Certas portas abertas, não pense apenas que você vai conseguir um emprego, não. Muito mais do que isso, ou apenas uma promoção. Creia também que Deus vai te preparar, vai te amadurecer, vai te desenvolver, vai te habilitar e vai te colocar numa nova posição. Não apenas de uma promoção de um emprego melhor ou de um salário bom, mas de uma influência no seu campo de trabalho. É isso que Ele vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Creia nessa verdade hoje. Mas lembra que assim que eu terminar, pega o link, compartilha nos grupos de WhatsApp. Abençoe a vida de alguém que você ama e não esquece de se inscrever. Agora juntos vamos orar e declarar essa verdade poderosa. Pai, eu creio nessa troca maravilhosa. Eu creio que o Senhor, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Creio que agora mesmo o Senhor está despertando todos os dons e talentos que cada um de nós temos e que recebemos do Senhor, e que o Senhor vai nos colocar em posições novas de abundância e suprimento para sermos abençoados e abençoarmos a vida de muitas pessoas perto de nós, no nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Prepare-se, dias de grande prosperidade estão diante de você em nome de Jesus.